A quinta profecia que nós vamos ver aqui, que pessoas morrerão de doenças incuráveis. Olha isso aqui. Lucas 21:11 diz que haverá pestes. Uma doença muito drástica aconteceu em 1340 e ela atingiu o mundo até 1771, a peste negra. Matou 75 milhões de pessoas no mundo. A gripe espanhola matou cerca de 100 milhões de pessoas em menos de 2 anos no mundo inteiro. A varíola matou quase 500 milhões de pessoas apenas no século XX. A malária, que inclusive ainda é foco de doença no norte desse país, por causa da floresta amazônica, a malária até hoje já matou aproximadamente 2 milhões de pessoas. A AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas até hoje. A gripe suína, o boletim da Organização Mundial de Saúde indica que os casos da doença já passam de 250 mil no mundo inteiro, com mais de 16.931 mortes registradas. Olha, até quando? Dia 26 de junho do ano passado. O câncer atualmente mata cerca de 7,6 milhões de pessoas no mundo. A dengue, principalmente no verão agora, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma epidemia de dengue. Aliás, ainda se alastra essa epidemia. É importante que você tome cuidado com isso, porque isto não é à toa, mano. Tivemos tantas preocupações nos verões passados, mas isso não fez com que essa doença fosse erradicada no Brasil. Ela continua e continua de maneira drástica, com a doença hemorrágica. A outra profecia é uma profecia bastante interessante. A Bíblia diz que haveria coisas espantosas e sinais no céu. Eu quero relatar aqui 2 momentos que eu separei, que foram momentos assim interessantes sobre coisas espantosas no céu. Em 1780, nos Estados Unidos, aqui está o mapa dos Estados Unidos, o mapa aqui embaixo. Você está vendo essa pequena partezinha aqui, ó, que está aumentada aqui? Toda essa área que abrange provavelmente Minas Gerais, Rio de Janeiro juntos e outros estados do Brasil, durante muitas horas essa parte dos Estados Unidos ficou totalmente às escuras. Imagina, o sol de meio-dia parecia ser meia-noite. Esse evento aconteceu neste ano de 1780. E outro evento muito interessante aconteceu depois, em 1833. Muitas estrelas cadentes, meteoritos, caíram também neste dia de 13 de novembro nos Estados Unidos. Parecia que o céu todo estava desabando. Por que não dizer que a profecia bíblica se cumpre aqui de Lucas? A Bíblia fala sobre terremotos. Aí eu volto a repetir para você aqui, ó. Terremotos, desde que o mundo é mundo, acontecem terremotos, não é isso, amado? E por que terremoto seria também uma relação para o fim dos tempos? Porque eu volto a dizer também, os eventos escatológicos, eles se tornam mais intensos e no espaço menor de tempo os seus acontecimentos. Tá certo? Então, eu não preciso relatar de terremotos de 1700, de 1800, de 1900, não preciso. Basta eu entender e ver e relatar os terremotos que acabaram de acontecer neste mundo há pouco tempo. Olha aqui, ó. Haiti, olha ali o dia em que no Haiti teve um terremoto na escala 7.3, no dia 12 de janeiro do ano passado, de 2010. No Chile, olha quantos terremotos aconteceram só no mês de fevereiro e março, e no dia 2 de janeiro desse ano. Olha, o maior desde 1950,
que é esse que está aqui, ó, no dia 27 de fevereiro de 2010, de 8,8 na escala Richter, danificou uma área equivalente a 80% do território chileno. Tu já pensou o que é isso? 80% de um país todo destruído por causa de um terremoto? E isso foi agora, no ano passado. Na China, no dia 14 de abril de 2010, pelo menos 2.200 pessoas morreram e outras 10.000 ficaram feridas. Em que ano, amado? 2010. Não foi há 10 anos atrás, nem 20, foi o ano passado. Na Argentina também, no dia 1º de janeiro desse ano, uma escala 7,0. Esse terremoto na Argentina foi sentido inclusive aqui no Brasil. No Paquistão, no dia 18 de janeiro de 2011, agora, deste ano, casas foram destruídas, muitos habitantes ficaram sem as suas casas. Está aqui, ó, na escala 7,2. Sabe por que nós colocamos as escalas? Porque essa escala vai de 0 a 9. Terremotos acima de 6 destroem a igreja, a sua estrutura física, destroem os prédios, destrói as casas. Olha a escala desse aqui, ó, 7,2. No Japão, no dia 11 de 3 de 2011, você assistiu isso, não assistiu, amado? Um terremoto da escala 8,9 cria uma grande tsunami. Você está vendo a onda na altura das árvores entrando por terra dentro? Isso aconteceu agora, amado, no seu tempo, no meu tempo. E a Bíblia diz que havia terremotos em vários lugares. Neste mapa aqui, aonde você está vendo o círculo maior, é onde aconteceu o terremoto no Japão. Mas ao mesmo tempo você está vendo círculos verdes, azuis também, e amarelos. Está vendo? Sabe o que significam? Terremotos. Ao mesmo tempo em que estava acontecendo o terremoto no Japão, estavam acontecendo todos esses terremotos juntos. A Bíblia se cumpre quando diz: e haverá terremotos em vários lugares. Está aqui, ó. Este é um mapa que mostra o terremoto. Por isso a intensidade dele é tão grande que o círculo é deste tamanho. Está claro, amados? Está claro? É importante entender que estamos vivendo realmente os últimos momentos deste mundo. A oitava profecia que eu separamos, é que a natureza irá sofrer e o homem irá destruí-la gradativamente e a terra irá agonizar de dor. Isso está relatado em Apocalipse 12:12. Ai dos que habitam na terra e no mar. Em Lucas 21, no capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Presta atenção nisso aqui. Aquecimento global dispara em que ano? Não é em 1900, não? Dispara em 2009. Uma grande tsunami de 2004. 2004. Há tão pouco tempo, uma tsunami lá na ilha de Sumatra e mata pelo menos 200.000 pessoas. Um vulcão fecha o espaço aéreo na Europa. Mais de 100.000 voos foram cancelados. Enchentes no Paquistão no ano passado. Vulcão japonês registra quarta erupção em 6 dias. Olhem que data foi isso. 1º de fevereiro de 2011. Um vulcão filipino entra em erupção. Olha aqui a nuvem de fumaça que ele levantou. Em que data? 21 de fevereiro de 2011. Uma grande nevasca dos últimos 90 anos nos Estados Unidos. Se você acompanhou isso na mídia, uma nevasca que atingiu pelo menos mais de 1 ou 2 metros de altura de neve na rua. Americano que está acostumado a viver com neve e frio nunca viu algo parecido.
Os carros para alugar que estavam no estacionamento do aeroporto internacional próximo ao Washington ficaram completamente cobertos de neve. A região leste dos Estados Unidos enfrentou a pior nevasca em 90 anos. Isso foi agora, amados, deste ano. E quem é que não acompanhou a maior tragédia que já ocorreu no Brasil? Amados, prestem atenção no que eu estou falando. A maior que já aconteceu no Brasil. Quantos anos tem esse país? Mais de 500 anos? E vimos a maior tragédia de características climáticas agora, no dia 11 de janeiro de 2011, que acabou com várias cidades da região serrana. Não é verdade, amado? Ou será que estamos exagerando aqui? Ou será que estamos relatando coisas assim surreais, coisas que realmente foram pequenas e eu estou aumentando aqui para criar, quem sabe, um sensacionalismo em você? Em absoluto. Foram eventos que realmente aconteceram e eu estou apenas relatando como aconteceram. O terremoto e a tsunami no Japão, porque além do terremoto que o Japão sofreu, onde as suas usinas nucleares estão rompidas, o tsunami também invadiu praticamente quase todo o país. Quando foi que isso aconteceu? No dia 11 de março de 2011. Amados, isso não é estatística e não é para criar um sensacionalismo como a mídia faz. Isso é para mostrar para os crentes que Jesus Cristo está voltando. Você precisa crer que os eventos não são à toa, que eles não acontecem por acaso, mas pelo contrário, eles estão aí para mostrar ao crente salvo em Cristo Jesus que o seu Senhor, que o meu Senhor está voltando. É isso que devemos acreditar, é isso que devemos ver quando ligamos o canal da TV e dizer: Jesus Cristo está voltando. Estes eventos não são à toa, isso não está aí por acaso. A Bíblia diz que isso aconteceria, está acontecendo. Não seja indiferente, amado, porque Jesus Cristo está realmente às portas. Uma profecia muito interessante que a Bíblia fala: pessoas se passarão por Cristo e enganarão a muitos. Quem relata isso é Mateus. E qual será o sinal da sua vida? Os discípulos perguntam a Jesus: e qual será o final da sua vida? O sinal da sua vida e o fim dos tempos? Jesus responde: cuidado, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sabe o que isso quer dizer, amado? Que não enganarão só os ímpios, não, enganarão crentes também. Fique atento, porque muitos ainda irão surgir. Nós fizemos uma pesquisa sobre os falsos profetas que existem hoje, e tem muitos, mas nós fizemos questão de separar 3. Quem sabe você nem os conhece. Este homem dessa foto, ele mora na Sibéria, um dos países mais frios do mundo. Ele se considera Jesus Cristo, e ele já tem uma seita lá chamada Igreja do Último Testamento, com mais de 4.000 membros, e as pessoas creem que realmente ele é Cristo. Um outro chamado também Apolo, este homem ele mora lá nas Filipinas, a igreja dele é riquíssima, o nome dele é Apolo Kiboloi, ele afirma ser Jesus Cristo. E sabe qual é a doutrina dele? Ele diz assim: eu sou Cristo para as pessoas que não são judias, porque Cristo veio para o judeu e eu vim para quem não é judeu. Você já pensou? Tem muita gente acreditando nele, muita gente acreditando nele, e ele se diz realmente Cristo. Ele construiu um grande paraíso, um local fabuloso lá nas Filipinas para ele. E essa seita dele, chamada Reino de Jesus Cristo, e tem milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Um outro também é chamado José Luiz de Jesus Miranda. Esse cara é um colombiano. Ele se diz ser Jesus Cristo encarnado como homem. Sabe qual é a doutrina dele? A doutrina dele diz assim, que Adão, quando veio ao mundo, trouxe o pecado. É verdade.
pecou, não pecou? E Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. É verdade. Só que aí ele diz assim, ó: depois de Jesus, quem nasceu depois de Jesus não tem mais pecado, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser e eu não estou pecando, porque o pecado não existe mais. Como isso é bom ouvir, não é verdade, amado? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso enganar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso mentir, e não é pecado? Que maravilha! A igreja dele está cheia, porque existem muitas pessoas crendo nisso. Jesus Cristo, homem, a doutrina dele, a seita dele se chama Ministério Internacional Crescendo em Graça, porque ele é colombiano. Amados, dá para acreditar nisso? O crente em Cristo sabe perfeitamente que só existe um Jesus, um Salvador, um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, e que breve voltará para libertar o seu povo, para arrebatar a sua igreja deste mundo perverso. Não são essas pessoas se passando por Cristo, porque de longe isso é uma grande mentira. Amados, sejamos firmes, porque esses homens são apenas o princípio, surgirão muitos outros. Fique atento na TV, fique atento no rádio, fique atento na mídia, porque surgirão, não seja enganado, como Jesus Cristo diz. A 10ª profecia que nós separamos, ela é muito perigosa. Preste atenção, servo do Senhor do Altíssimo, preste atenção nisso, principalmente as crianças que estão aqui, os adolescentes. Nos últimos dias, o ocultismo, o esoterismo, a feitiçaria, a bruxaria, elas serão praticadas sem nenhum preconceito. Essas coisas serão aceitas de forma inocente, visto por muitos como algo comum e aprovável, até mesmo por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a seu amigo Timóteo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostar é abandonar a fé, ok? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olhe isso aqui. Políticos recorrem à bruxaria e à magia negra no México. No Brasil, esotéricos ensinam um mantra poderoso para o Réveillon. E você acha que são poucos que recorrem a isso aí? São muitos artistas, muitos intelectuais, muitas pessoas de dinheiro. Você conhece alguma dessas figuras aí? Conhece, amado? Você conhece algum desses símbolos aqui? Quem sabe a juventude conhece melhor cada um deles. Nós não temos tempo para falar de todos esses símbolos, mas se você pode localizá-los e quem sabe reconhecer algum, saiba que tudo isso é doutrina de demônio. Todos eles são. Sabe o que esse símbolo aqui representa? A cruz de Cristo quebrada e de cabeça para baixo. Sabe o que isso significa? Para eles, que você pode ter paz sem Cristo. Isso é verdade? Não. Isso é na Bíblia? Está na Bíblia? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não é isso que Jesus fala? É impossível, meu amado, servo do Deus Altíssimo, que tenhamos paz sem Jesus Cristo. Você sabe o que esse símbolo aqui representa? Isso é um símbolo chinês. A parte branca representa o bem, a parte preta representa o mal. E sabe o que quer dizer o símbolo? Olha aqui, ó. Nem todo bem é perfeito, ele tem uma partícula de mal, mas também nem todo mal é mal, também tem um pouquinho de coisas boas. Eita mentira de Satanás! A Bíblia não pode mentir. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, e através dele vem todas as coisas ruins. Como pode existir algo de bom?
em Satanás. Harry Potter foi um dos livros mais vendidos em todo o mundo. E este garoto travestido de bruxo, ele passa e passa até hoje para os adolescentes que a bruxaria, a feitiçaria, o ocultismo não tem nada de mal. Você pode fazer, é divertido, é interessante, é legal, entendeu, meu jovem querido? É isso que os livros de Harry Potter pregam, é isso que os seus filmes, diversos filmes pregam, que eu posso ser um bruxo porque isso é divertido, é interessante. Fora, meu amado, a questão dos anjos. Quem tem anjos em casa, quebre todas as coisas. Sabe por quê? Porque o dia em que um anjo chegou para Abraão para falar sobre a promessa, Abraão se curvou diante do anjo. Sabe o que o anjo fez? Vem cá, rapaz, não faça isso, porque eu sou o teu conservo, eu sou igual a você. Mas você não se deve se dobrar diante de mim, você tem que se dobrar diante do Altíssimo. E hoje, o esoterismo prega que você tem um anjo por dia, que todo dia tem um anjo que te acompanha. Amados, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O ímpio, Deus não tem cuidado com o ímpio. Não existe anjo da guarda. A Bíblia diz para o crente, preste atenção, no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A promessa está em cima para os que temem ao Senhor. O ímpio não teme ao Senhor. Nós sim, podemos dizer, temos um anjo da guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao meu redor todos os dias e me livra. Agora, não são para serem adorados, não são para serem reverenciados. Às vezes a igreja de Cristo erra muito quando exalta tanto a presença de anjos na igreja. Amados, a exaltação e a glória é para uma só pessoa. O nome dela é Jesus Cristo. Não quero, é claro, como estudioso e entendedor das Escrituras, desmerecer a ação dos anjos na igreja. A Bíblia diz que eles são mensageiros, que eles são portadores de bênçãos, mas toda a glória deve ser dada a Deus. Amém, amados? Muito menos cristais, gnomos, fadinhas ou desenhos animados que mostram bruxarias o tempo inteiro. Tire isso da sua vida, meu amado, porque nós pertencemos ao reino da luz e não ao reino das trevas. Essas coisas são do reino das trevas e nós pertencemos ao reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo. Amém, amados? Essa profecia fala sobre o homossexualismo. Nos últimos dias, o homossexualismo será colocado para a sociedade de forma que todos devem aceitar a escolha de comportamento como algo natural e moderno. Algo natural e moderno. Não é verdade que, para os mais antigos aqui, como eu, com mais de 40 anos, nunca vimos tantos homossexuais na TV como hoje? Não é verdade? Novelas, então? Meu Deus! Programas que mostram o relacionamento de pessoas, está sempre inserido um homossexual. A PL 122 diz, pastor, que se o pastor dentro da igreja não quiser fazer um casamento homossexual, o casal, entre aspas, pode chamar a polícia e ele vai ser preso. É isso que está lá no projeto de lei 122. Agora preste atenção aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10 diz: vocês sabem que os maus não terão aonde? Parte no reino de Deus. Não se engane. Os imorais, os que adoram ídolos, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus.
Não é assim que diz a Bíblia? Pois é. Nos Estados Unidos, o casamento gay, ele varia de estado para estado. Existem alguns estados nos Estados Unidos que liberam o casamento. Na Argentina, o casamento é legal desde 2010. Na Bolívia, desde 2007. Aliás, ele é constitucionalmente proibido em 2007. No Brasil, está aqui, ó, decisão pendente do Supremo Tribunal Federal. Que a Igreja de Cristo ore, mas ore, para que neste país não seja de forma nenhuma permitido que exista união entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso está tramitando no Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, este político aqui, ó, ele quer ser o primeiro presidente gay para suceder Obama. Não é à toa, amados, que isso está se intensificando com o passar dos anos, porque isso é profecia bíblica para o fim dos tempos. Aqui no Rio de Janeiro, se você já viu isso, eu moro, infelizmente, a cerca de 500 metros desta igreja, uma igreja chamada Igreja Contemporânea, uma igreja que permite a união de homossexuais. Aliás, permite a prática do homossexualismo. A igreja tem site, a igreja está cheia, a igreja tem batismo, a igreja tem período de louvor, a igreja parece até uma igreja normal, cristã, evangélica, mas todos que estão sentados nas cadeiras, sejam homens ou mulheres, são homossexuais. Sabe onde surgiu essa igreja? Aqui no Rio de Janeiro. Já tem 5 igrejas espalhadas pela cidade. Essa igreja tem pouco tempo, amado, e infelizmente está crescendo, mas eu dou glória a Deus e graças ao Altíssimo, porque sei que isso é fim dos tempos e a igreja está próxima de ser arrebatada. Mães, pais, autorizado pelo MEC, kit gay para as crianças nas escolas. O kit gay é um material didático composto de cartilha, vídeo, folhetos com abordagem do universo de adolescentes homossexuais destinados a combater a homofobia. Sabe o que é homofobia? Aqueles que desprezam os homossexuais. Eles querem espalhar esse kit para as nossas crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos nas escolas, para que eles, entre aspas, não sintam ódio, preconceito e raiva de um homossexual. Você acha que estamos em que momento da face no momento da história do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo? Não há mais por que se discutir isso. Uma outra profecia: a violência não terá precedentes. Homens amantes de si mesmos, egoístas, violentos, o amor não existirá em seus corações. Quem é que profetizou isso? Está relatado lá em 2 Timóteo capítulo 3, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Sabe o que é irreconciliáveis? Eu não quero mais saber de você, eu não quero mais pedir as pazes, eu não quero mais ter paz com você, eu quero me distanciar, eu não quero perdoar mais. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados.